Mais uma vez, os ministros do STF parecem seguir na contramão dos interesses da sociedade. Lamentavelmente, acabam transformando criminosos em vítimas, enquanto ignoram o sofrimento do povo do Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes classificou como lamentável a recente operação policial no Rio de Janeiro, criticando os abusos e defendendo limites claros para ações das forças de segurança. O Supremo Tribunal Federal definiu um conjunto de regras que impõem como devem acontecer as operações em comunidades do Rio de Janeiro. Eu quero chamar aqui a Janaína Camelo, que vai explicar um pouco da DPF das favelas para a gente, para que depois nós possamos também nos aprofundar com o entrevistado que está conosco também aqui no 3 em 1, Dr. Fernando Capano, daqui a pouco. Conta aí, Jana. Pode trazer o assunto para a gente, por favor. Pois é, Evandro, vai ser avaliado agora se o estado do Rio de Janeiro descumpriu algumas das regras, né, que foram colocadas, estabelecidas no âmbito da ADPF das favelas, né? O governador Cláudio Castro, ele recebeu uns pedidos ali de que ele preste informações para o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso foi feito ontem mesmo por parte do Conselho Nacional do Ministério Público, que essas informações sejam logo repassadas à Procuradoria, né, para que seja avaliado ali se toda essa operação aconteceu dentro dos conformes, de acordo com o que foi estabelecido em abril desse ano ali no âmbito da ADPF das favelas. Só relembrando que é uma ação que pede a redução da letalidade nas operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. E aí, Evandro, nesse ano, isso depois de muita discussão, depois de muita negociação, inclusive incluindo ali negociações construídas com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né? A ADPF das favelas ali, os ministros aqui entraram num consenso, não submeteu essa ação para julgamento final, porque aprovaram um plano que foi apresentado, aprovaram parcialmente ali o plano que foi apresentado pelo governo do Rio de Janeiro, garantindo menos mortes nessas operações. E aí também apresentou um plano ali, aprovou um plano que foi apresentado também pelo Rio ali de retomada dos territórios dominados. E aí também estabeleceu uma série de outras regras complementares. Então é isso que vai ser avaliado pelo Supremo Tribunal Federal, porque o que aconteceu ontem, o Conselho Nacional de Direitos Humanos acionou aqui o Supremo, pedindo que se tome alguma atitude em eventual descumprimento por parte do Rio de Janeiro nessas regras que foram estabelecidas pela ADPF das favelas. E aí o ministro Alexandre de Moraes, quem acabou pegando esse caso, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. E a PGR, o procurador Paulo Gonet, então ele se manifestou hoje ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que essas informações já foram pedidas ali ao Estado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pediu que o ministro também requisite outras informações adicionais ao governador Cláudio Castro. Porque entre essas medidas que foram adotadas pela ADPF das favelas, uma é que o Conselho Nacional do Ministério Público criasse ali um grupo de trabalho, foi criado justamente para acompanhar todas essas medidas, se essas medidas estão sendo cumpridas. Então, nesse pedido ao governador Cláudio Castro, feito ontem, Evandro, o Ministério Público pergunta o seguinte ao Estado: se houve, nessa mega operação no Rio, preservação do local para perícia, se houve comunicação imediata ao Ministério Público, se houve atuação da Polícia Técnico-Científica ao local devidamente preservado, se houve acompanhamento pelas corregedorias da Polícia Civil e Militar, se houve uso de câmeras corporais e também nas viaturas. Pediu também que justifique, comprove a definição do grau de força adequado à operação, se houve força proporcional, força adequada, né? Questão de uso da força, se houve a presença de ambulância também. E aí pede, adicionalmente, o Procurador-Geral da República pede ao ministro Alexandre de Moraes que ele requisite também ao governador Cláudio Castro o seguinte: um relatório circunstanciado sobre a operação, número de agentes envolvidos, quais foram os armamentos usados, quais as forças que estavam ali presentes, quantos os mortos, quais são os mortos, qual o número ali de presos e se foi adotada medidas para garantir a responsabilização em caso de eventuais abusos e violações de direitos humanos. Esses foram os questionamentos feitos oficialmente ao Estado do Rio de Janeiro, que deverão ser apresentados ao Ministério Público com a ciência ali do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Hoje, Evandro, aqui no plenário do STF, alguns ministros comentaram essa operação de ontem, tá? Como, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, e ele definiu essa mega operação no Rio como lamentável. A gente vai ouvir isso agora. Vivemos situações de
graves ações policiais e causam danos às pessoas ou mesmo a morte de várias pessoas, como acabamos de ver nesse lamentável episódio do Rio de Janeiro. De modo que me parece que devemos todos estar atentos à criação de uma jurisprudência que, como falou o ministro Flávio Dino, reconheça a necessidade eventual de ações policiais, mas que, ao mesmo tempo, não comporte abusos, muito menos violação dos direitos fundamentais. O ministro Flávio Dino disse o seguinte, que não cabe julgamento se essa mega operação foi feita de acordo ou não ali com as regras em si, mas que, ele disse, bem sabemos que todos nesse terreno da segurança pública sempre graçam os discursos fáceis. Essas foram as palavras, por exemplo, do ministro Flávio Dino sobre essa operação de ontem. Evandro. Muito obrigado, viu, Janaína Camelo? Um bom trabalho para você. Todas essas informações que estão sendo cobradas pelo Ministério Público agora ao governo do estado do Rio de Janeiro são informações que constam naquela decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à ADPF das favelas. Então, manutenção ali do local onde houve a atuação da polícia, o trabalho da perícia, sem que haja nenhum tipo de intervenção de outra força para manipular aquele espaço, a permanência de ambulâncias e, enfim. Para isso, para avançar um pouco mais nesse tema, eu quero receber aqui o Dr. Fernando Capano, que é doutor em Direito Constitucional, também é especialista em segurança pública, em atuação militar. Inclusive, se não me engano, já escreveu um artigo relacionado à ADPF das favelas. E, doutor Capano, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chama a ADPF de maldição. Diz que é uma decisão maldita do Supremo Tribunal Federal e que atrapalha a atuação hoje das forças de segurança no estado do Rio de Janeiro. Eu quero ouvir a sua análise sobre a ADPF e sobre a maneira como esse assunto está sendo debatido um dia depois da mega operação ali no Complexo da Penha e do Alemão. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Mais uma vez agradeço aí a lisonja do convite para poder falar sobre essa questão. É de fato uma questão bastante complexa, como a própria lógica envolvendo aí a segurança pública tem sido também um problema de difícil solução, com uma série de questões que precisam ser levadas em consideração. E eu escrevi, sim, é verdade, um artigo sobre a lógica aí adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo dessa ADPF, chamada ADPF das favelas, né? E eu não iria tão longe assim, como foi, por exemplo, o governador Cláudio Castro falando sobre a questão aí da maldição, mas penso que a gente precisa pontuar que não é o mérito da discussão que acaba nos chocando vez ou outra, né? A questão que me parece prévia a essa, e acho que talvez a discussão tenha que passar necessariamente por essa questão, é compreender a razão pela qual a gente tem o Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional, discutindo detalhes operacionais de como, eventualmente, as operações policiais devem ocorrer. Por exemplo, a exigência não só de uma série de parâmetros prévios, como, por exemplo, em alguma medida, o aviso prévio, por exemplo, para o Ministério Público de que essas operações irão acontecer, né? E a discussão é exatamente essa, e é isso que talvez esteja aí a incomodar o governador Cláudio Castro, porque não me parece que o Supremo Tribunal Federal está aparelhado para poder dirimir de maneira muito aprofundada, fazendo juízo de valor prévio sobre como as operações devem se dar, porque isso é assunto próprio de quem, obviamente, faz política de segurança pública neste país, né? Política de segurança pública neste país é aquela gestada e operacionalizada pelo Poder Executivo e, eventualmente, discutida no âmbito do Poder Legislativo. É óbvio que o Supremo, é óbvio que o Poder Judiciário tem o seu papel, que é importantíssimo, né, na concertação dos poderes da República, né? Mas o que me parece difícil de admitir é exatamente essa interferência de cunho essencialmente político na limitação dessas operações policiais, que obviamente trazem um grau de complexidade a mais para que essas operações eventualmente surtam um efeito que
as autoridades do Poder Executivo estão querendo. E é a elas que cabe, em última análise, fazer esse tipo de juízo de valor, porque é lá que se reúnem os especialistas em segurança pública. Eles não estão alocados no âmbito do Poder Judiciário, e é esse o problema que me parece que está sendo mencionado aí pelo governador Cláudio Castro. A gente precisa realmente compreender que ao Supremo, que já presta e prestará serviços relevantes para a nossa democracia, mas a gente precisa compreender que ao Supremo não cabe, obviamente, ser o árbitro final de todos os assuntos da República, a começar pela própria segurança pública. Se eventuais abusos acontecerem, o Poder Judiciário está absolutamente aparelhado junto do Ministério Público para eventualmente dirimir pontualmente esses abusos e, obviamente, trazer os agentes que abusarem do seu poder à responsabilidade. Agora, colocar de maneira prévia limitações, fazer juízo de valor profundo do que deve acontecer, de como deve acontecer, de como essas operações eventualmente vão se desenrolar, me parece um pouco demais. São decisões essencialmente políticas que, insisto mais uma vez, o Poder Judiciário não está aparelhado para tomar essas decisões de cunho essencialmente político. Caso queiram tomar decisões políticas, é simples. Se candidatem, se elejam e aí sim implementem a sua agenda eleitoral. Essa é a discussão que me parece que precisa ser trabalhada, pensada e dirimida a partir dessa colocação do governador Cláudio Castro. Doutor Capano, vamos com uma pergunta do Alan Gani. Vai lá, Gani. Doutor Capano, boa tarde. Até que ponto essas restrições operacionais colocadas pela DPF ajudaram o crime organizado no pós-pandemia? Até que ponto aumentou a criminalidade? É possível a gente traçar essa hipótese? Olha, é difícil a gente asseverar um nexo, né, de causalidade entre aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal e o impacto disso no cotidiano do crime organizado. Fato é que, ainda que a gente entenda louvável, e é mesmo louvável, né, a tentativa de fazer com que as ações policiais ocorram neste país com menos letalidade, porque realmente a gente precisa compreender que é necessário haver um equilíbrio ótimo entre o direito da sociedade, o direito de ter uma sociedade mais segura e o direito do cidadão de, obviamente, não ser, por exemplo, alvo ilícito, ilegal da polícia, mas o que a gente, obviamente, precisa entender é que esse tipo de decisão pode eventualmente trazer aos agentes da própria segurança pública uma certa incerteza no curso dos seus atos. É quase como se nós estivéssemos admitindo que essas operações elas são ilegais de per si. Elas são ilegais, elas seriam teoricamente ilegais sem mesmo elas acontecerem, sabe? É como se nós fizéssemos um juízo de valor prévio da ilegalidade já presente no uso, por exemplo, da força policial, e obviamente isso impacta, talvez não no próprio crime organizado diretamente, mas isso impacta em quem tem o mistério, quem tem o poder-dever de agir para efetivamente nós termos uma sociedade mais segura. Óbvio que isso eventualmente traz, como disse, um grau de incerteza jurídica. Veja, os membros das forças de segurança não são super-homens, eles são seres humanos como nós, eles também têm os seus medos, eles também têm as suas dificuldades, e aí o sujeito pensa o seguinte: meu Deus do céu, nós temos uma série aqui de restrições como se nossas operações fossem previamente ilegais. Isso significa dizer que, eventualmente eu combatendo o crime, eu estou arriscando, por exemplo, a minha carreira de 30, 40 anos no âmbito da Polícia Militar, no âmbito da Polícia Civil, no âmbito da Polícia Federal e assim sucessivamente. Este peso, a meu juízo, obviamente é bastante impactante, porque, como disse, ressalto e sublinho, traz uma insegurança jurídica bastante grande para quem está lá no palco das operações, tá certo? E, óbvio, isso faz com que nós não possamos, obviamente, compreender que nós não estamos mais num cenário de enfrentamento de organizações criminosas normais. Nós estamos diante de um enfrentamento de uma organização que é uma máfia porque, tecnicamente falando, é uma organização que já mantém ramificações para além do território nacional e é extremamente organizada, com altíssimo poder de fogo e que domina território, ou seja, há um solapamento da soberania brasileira que não domina território, por exemplo, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e se a gente acresce a isso um ingrediente de incerteza jurídica que infelizmente é fornecida pelo próprio Poder Judiciário,
Judiciário, ainda que na égide de boas intenções, óbvio que a gente faz com que as coisas fiquem mais complicadas. E uma vez mais, talvez essa sensação é a sensação que o governador Cláudio Castro classificou como maldita. Essa é uma preocupação que a gente, obviamente, precisa ter no nosso horizonte. Vai lá, Piper. Boa tarde, doutor. O senhor realmente traz pontos em relação à DPF que são, no mínimo, que merecem, no mínimo, bastante reflexão. Mas aí, doutor, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Não provoca também uma certa angústia a todos os envolvidos, inclusive ao próprio STF e também à sociedade, claro, o fato de que no Rio de Janeiro o poder público coleciona tantos fracassos da questão da repressão, do combate ao crime, porque, senhor vê, doutor, o Rio de Janeiro já foi a capital federal, já houve lá na época, por exemplo, Getúlio, Estado Novo, uma ditadura com muitas forças de segurança e mesmo assim o crime sempre prosperou, sempre foi, por exemplo, matéria-prima para grandes obras do cinema, teatro, literatura, e o crime só vai aumentando, 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 seja com governo de direita ou de esquerda, e o fato é que o crime está cada vez maior, mais organizado e também, doutor, causa a impressão de que ele é muito mais competente do que o poder público e a própria sociedade. Olha, mais uma vez, creio que as suas ponderações são absolutamente pertinentes neste aspecto. Óbvio que o Rio de Janeiro tem um detalhe que é um tanto quanto distinto das demais grandes capitais, em que também há uma mancha criminal bastante relevante, porque o Rio de Janeiro tem a questão geográfica, que é realmente muito complexa, isso é fato, e obviamente todo esse contexto histórico de já ter sido a capital da República e de aparentemente conviver, entre aspas, bem com o crime. Isso é fato. E a sensação de que o poder público, no âmbito do poder executivo e no âmbito do poder legislativo, especialmente lá no Rio de Janeiro, são, no mínimo, omissas, também é uma sensação que talvez guarde, historicamente, congruência com o que acontece lá na realidade do Rio de Janeiro. Mas, de novo, ressalto aqui, isso não significa dizer que as decisões operacionais sobre como se faz política pública de segurança no país sejam imediatamente transferidas ao Poder Judiciário, a quem em tese caberia agir. Não. De novo, o âmbito do mistério, a função primordial do Poder Judiciário não é necessariamente fornecer parâmetros de cunho essencialmente operacional ou político para a atuação do poder público. Nós podemos e devemos cobrar do Poder Judiciário, e graças a Deus o Poder Judiciário tem feito isso de maneira exemplar, a partir, inclusive, da atuação do Supremo Tribunal Federal, nós podemos cobrar, sim, responsabilidade, por exemplo, nas omissões e nos atos comissivos ilegais perpetradas pelas demais esferas do poder público. O que nós não podemos é transferir a operacionalidade das políticas públicas para o crivo, por exemplo, de pessoas que não se submetem ao juízo das urnas. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário, em consequência disso, é antidemocrático. Ao contrário, vou de novo falar aqui que o Poder Judiciário é absolutamente primordial na estrutura democrática desse país. Mas o Poder Judiciário toma decisões contramajoritárias. As decisões que são majoritárias e que, por fim, são aquelas que impactam no nosso cotidiano, são aquelas que sofrem o sufrágio das urnas. São aquelas que as autoridades constituídas prestam contas delas a cada 4 anos. E nós, se a gente estiver achando bom, a gente vai até a cabine indevassável e faz com que o governo continue governando. Se a gente achar que não, a gente faz uma escolha distinta. Esse tipo de lógica é absolutamente fundamental para que a gente compreenda exatamente qual é o papel de cada um dos poderes dessa república. De novo, insisto, não cabe ao Poder Judiciário, ainda que eventualmente exista uma omissão ou um ato comissivo ilegal dos demais poderes, fazer ele próprio o juízo de valor sobre o que deve acontecer nas operações policiais e o que não deve. Isso é que é o problema que está sendo trazido aí por alguns governadores, especialmente aí diante do cenário de ontem pelo governador Cláudio Castro. Doutor Fernando Cappano, obrigado por mais uma contribuição conosco aqui no 3 em 1. As portas estão sempre abertas. Eu é que agradeço mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde para todos. Boa tarde.